Jesus acalma a tempestade, uma jornada de fé no meio do caos. Você já enfrentou momentos em que tudo parecia desmoronar ao seu redor? Situações em que a tempestade da vida parece grande demais para ser enfrentada? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia. O momento em que Jesus, com apenas suas palavras, acalmou o vento e o mar. Esta não é apenas uma narrativa de poder sobrenatural, mas uma lição profunda sobre fé, confiança e o cuidado divino em meio ao caos. Prepare-se para refletir, inspirar-se e fortalecer sua fé enquanto exploramos juntos essa travessia inesquecível no Mar da Galileia. Se você gosta de conteúdos que edificam e tocam o coração, já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos juntos! Ao cair da tarde, Jesus se dirigiu aos seus discípulos com um convite que parecia simples e direto. Passemos para o outro lado. Era um chamado à travessia, algo aparentemente rotineiro na região da Galileia, mas que se tornaria uma experiência transformadora e inesquecível. Os discípulos prontamente deixaram a multidão para trás, subiram no barco onde o mestre já estava e partiram, confiantes. Outros barcos também seguiram, formando uma pequena frota. Mal sabiam eles que essa viagem os colocaria frente a frente com a manifestação do poder de Deus e os faria confrontar as profundezas de sua própria fé. Cada remada e sopro de vento era, na verdade, um prelúdio para uma lição inesquecível sobre confiança e entrega. No início, a travessia foi tranquila, quase como uma extensão natural do dia. O suave balançar do barco e a familiaridade do lago acalmavam os corações. Aqueles que eram pescadores sabiam bem lidar com aquelas águas. Certamente, havia espaço para reflexões sobre os milagres e palavras que haviam ouvido de Jesus. Talvez eles compartilhassem entre si as impressões sobre os ensinamentos do Mestre, enquanto o horizonte lentamente se tornava um véu de estrelas. Imaginemos seus sorrisos ao recordar as curas, os ensinamentos e os olhos atentos da multidão que seguia Jesus por onde ele ia. Mas, como acontece na vida, a calmaria muitas vezes dá lugar ao inesperado. Assim como no Mar da Galileia, nossas vidas podem mudar drasticamente com eventos que não esperamos. O que parecia tranquilo, de repente, transformar-se em um caos avassalador. De repente, uma tempestade feroz começou a se formar. Ventos intensos sopraram sobre o lago e ondas violentas começaram a bater contra o barco. A embarcação, antes estável, agora parecia prestes a ser tragada pelas águas enfurecidas. Este é um retrato tão familiar das nossas vidas. Dias que começam tranquilos frequentemente são interrompidos por crises súbitas, problemas de saúde, desafios financeiros ou relacionamentos desfeitos. Quantas vezes nós, assim como aqueles discípulos, somos surpreendidos por circunstâncias que parecem completamente fora de nosso controle? Nesses momentos, nos sentimos vulneráveis, como pequenos barcos à mercê de forças muito maiores do que nós mesmos. Os discípulos, mesmo sendo experientes marinheiros, ficaram apavorados. Tudo o que sabiam sobre navegar parecia insuficiente diante daquela tempestade. Eles fizeram o que fazemos em momentos de crise. Buscaram em sua própria força uma solução. Quando perceberam que seus esforços não bastariam, voltaram-se para Jesus. Mas Jesus estava dormindo na polpa do barco, repousando sobre uma almofada. Esse contraste entre o pânico dos discípulos e a paz de Jesus é, por si só, uma lição inesquecível. Enquanto eles estavam tomados pelo medo, ele descansava, plenamente confiante na soberania de Deus Pai. É um lembrete poderoso de que a nossa percepção de desordem nunca compromete o controle que Deus tem sobre todas as coisas. Essa imagem poderosa nos desafia a confiar na paz de Deus mesmo em nossos momentos mais caóticos, reconhecendo que Ele sempre está ciente do que enfrentamos. Finalmente, em meio ao desespero, eles o acordaram. Mestre, não te importa que pereçamos? Suas palavras não eram apenas um clamor, mas também uma acusação implícita, refletindo o temor humano de que Deus, às vezes, pareça distante em momentos de necessidade. Quantas vezes, nas tempestades de nossas próprias vidas, clamamos de maneira semelhante? A ansiedade nos faz esquecer que a presença de Deus em nosso barco é a garantia de que não seremos derrotados pelas circunstâncias, independentemente de quão sombrias elas pareçam. E mesmo assim, Deus é paciente. Ele nos ouve, mesmo quando nossas palavras nascem do desespero e da dúvida. Jesus não condenou os discípulos por seus medos,
mas os convidou a olhar além deles para ele como fonte da verdadeira segurança. Jesus se levantou e com uma autoridade tranquila repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, cala-te. Imediatamente, o vento cessou e houve grande calmaria. A violência da natureza, que parecia indomável, foi subitamente silenciada pela voz do Criador. Esse milagre não foi apenas uma demonstração de poder, foi uma declaração do domínio absoluto de Jesus sobre toda a criação. Para os discípulos, foi como assistir à manifestação tangível da glória divina em um momento de caos. Assim como o vento e as ondas obedeceram, nossas tempestades internas também são transformadas pela palavra de Jesus, que tem o poder de trazer ordem ao nosso caos interior. É um convite para entregarmos nossas ansiedades a Ele, confiando em seu cuidado e controle absolutos. A calmaria que se seguiu foi como um bálsamo para os corações assustados dos discípulos, mas Jesus não parou por aí. Ele voltou-se para eles e perguntou: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A pergunta penetrou fundo. Não era apenas uma repreensão, mas um convite à introspecção e ao crescimento. A fé deles, ainda pequena, foi confrontada por uma verdade maior. Jesus não era apenas um líder ou um mestre, ele era o Filho de Deus, o soberano sobre todas as coisas. O espanto tomou conta deles, e eles começaram a questionar: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa pergunta é central para a narrativa e, mais importante, para nossas vidas. Conhecemos verdadeiramente quem está conosco? Ou subestimamos seu poder e sua presença? Talvez o silêncio que pairou após a calmaria tenha permitido a cada discípulo repensar sua visão de quem era Jesus e de como confiar plenamente nele. Essa história nos fala diretamente, porque todos enfrentamos tempestades. Elas chegam sem aviso, trazendo incertezas e medos. Elas nos fazem questionar nossas forças, nossas escolhas e, muitas vezes, até nossa fé. No entanto, essa passagem bíblica nos lembra que, mesmo quando sentimos que estamos à deriva, Jesus está conosco. Ele pode parecer silencioso, mas sua presença é a âncora que impede nosso barco de naufragar. Sua paz não depende de circunstâncias externas, e ele deseja que tenhamos essa mesma confiança. Muitas vezes, nos vemos presos em perguntas e dúvidas, mas Jesus permanece como a resposta que transcende todas elas. Cada tempestade em nossas vidas é uma oportunidade de crescimento. É nas dificuldades que aprendemos a depender, não de nossa própria força, mas do poder de Deus. A paz que Jesus nos oferece não é a ausência de problemas, é a presença segura dele no meio deles. Assim como ele acalmou o mar naquela noite, ele tem o poder de trazer tranquilidade às águas turbulentas do nosso coração. Sua palavra é suficiente para mudar qualquer cenário, por mais desesperador que pareça. Quando abrimos espaço para o mover de Deus em nossas lutas, nos tornamos testemunhas de milagres que transformam não apenas o exterior, mas também nosso interior. Mas essa travessia também nos ensina algo ainda mais profundo. A tempestade não surpreendeu Jesus. Ele sabia que ela viria. Da mesma forma, Deus nunca é pego de surpresa pelos desafios que enfrentamos. Ele não apenas nos acompanha nas dificuldades, mas também nos prepara para superá-las. Em cada momento de crise, há uma oportunidade divina para demonstrar sua glória em nossas vidas. Os discípulos entraram naquele barco, pensando que conheciam Jesus, mas saíram dele com uma nova revelação. Às vezes, precisamos enfrentar o caos para enxergar o controle absoluto de Deus. E mesmo nos ventos mais fortes, podemos aprender a descansar, sabendo que Ele jamais nos abandonará. Os discípulos começaram a viagem com uma visão limitada de quem Jesus era, mas terminaram a travessia com uma revelação que marcaria suas vidas para sempre. A tempestade, que no início parecia uma ameaça à sua sobrevivência, tornou-se uma oportunidade para experimentar a glória de Deus de forma inédita. E assim é conosco. As tempestades não vêm apenas para testar nossa fé, mas também para nos revelar o poder e o cuidado do nosso Senhor. É na dependência completa de Ele que experimentamos as maiores transformações em nossas vidas. Imaginemos por um momento o lago calmo após a tempestade. A quietude que tomou o lugar do caos não foi apenas externa, mas também interna. No silêncio que se seguiu, os corações dos discípulos estavam cheios de reverência, gratidão e um temor santo. Aquela travessia, que começou como um simples deslocamento, tornou-se um marco em sua jornada de fé. Talvez, olhando para Jesus, eles tenham percebido que nunca mais seriam os mesmos. Que visão poderosa para nossas próprias lutas! Mesmo quando as ondas nos assustam,
A voz de Jesus sempre está pronta para trazer calma e novo entendimento sobre quem Ele é. E que lição isso traz para nós? As experiências difíceis podem redefinir nossa visão de quem Deus é e de como Ele atua em nossas vidas. Da mesma forma, somos chamados a lembrar que as tempestades não têm a última palavra. A voz de Jesus ainda ressoa, trazendo ordem ao caos e paz às nossas vidas. Seu convite para atravessar para o outro lado é também um chamado à confiança, um lembrete de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Se mantivermos os olhos nele, não apenas sobreviveremos às tempestades, mas emergiremos delas como testemunhas vivas do seu poder e amor. Lembre-se, nenhuma tempestade é eterna. Assim como o sol voltou a brilhar no lago da Galileia, nossas dificuldades têm um fim e em cada final há um novo começo. Que possamos confiar no Mestre, que não apenas acalma as tempestades ao nosso redor, mas também transforma nossos corações em meio a elas. Que essa história continue a nos inspirar, lembrando-nos de que, independentemente da força dos ventos ou do tamanho das ondas, o Mestre está conosco no barco, e isso é tudo o que precisamos para enfrentar qualquer desafio. A história de Jesus acalmando a tempestade nos lembra de algo fundamental. Não importa quão intensas sejam as ondas que enfrentamos, Ele está sempre conosco no barco. Suas palavras são suficientes para trazer paz ao caos e transformar nossos corações. Cada dificuldade é uma oportunidade de crescimento, uma chance de ver o cuidado e o poder de Deus agindo em nossas vidas. Que possamos manter essa confiança viva em cada travessia que enfrentarmos. E agora queremos ouvir você. Qual parte dessa história mais tocou o seu coração? Como essa lição pode se aplicar à sua vida hoje? Deixe aqui nos comentários, queremos saber. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Aproveite para deixar o seu like, inscrever-se no canal e clicar no sininho para não perder os próximos conteúdos. Vamos juntos continuar espalhando inspiração e fé. Até a próxima!